Francisco, então, 2001, 11 de setembro de 2001, ataque a Torres Gêmeas, passamos a infeliz data de 20 anos aí, há 6 dias atrás. Como se deu? Você estava com quantos anos em 2001? Eu sou de 69, faz a conta aí. Hoje você está com quanto? Estou com 52. Então você tinha 32. 32, 20 anos, tá certo. 32 anos, não conhecia a guerra ainda, não sabia como que era ir ao combate, ao território. E conforme já dito para você, hoje, a análise depois de 20 anos é fácil essa discussão, né? Mas há 20 anos não tinha esse entendimento de que por que não ir para o Afeganistão, mas foi-se para o Iraque, posteriormente ao Afeganistão. Mas 2001, né, como que está o Francisco em 2001 pensando, vou pro front agora? A adrenalina total, é o sonho de todos nós, né? Eu não vou negar isso, eu não vou mentir. Imagina você se formar em advocacia e não praticar nenhum caso. Entendeu? É a mesma coisa. Você se preparar para a guerra, treinar, sempre treinar em preparação a uma guerra, a um combate. Não que você queira aquele combate, não que você queira uma guerra, né? Não que você comece a idolatrar uma guerra para que exista. Mas quando tem a oportunidade de acontecer, é o sonho de qualquer um de nós, né? É o sonho de que, poxa, tudo aquilo que eu treinei, tudo aquilo que eu investi, agora eu vou ver como que é na realidade. Adrenalina. E o primeiro local foi o Iraque, em qual região e cidade? Foi a Fallujah. E aí tem poucos aqui no Brasil provavelmente sabem, né? Mas aquela batalha de Fallujah que foi dias de claridão, né? Eu estava nessa batalha. Essa batalha eu nunca esqueço. Dia 7 de novembro de 2004. Nós estamos em Fallujah e eu lembro praticamente, perfeitamente, como falando com você agora, a primeira explosão que nós fizemos para entrar dentro da cidade. E os nossos comboios, né? E foi, que eu falei, é uma sensação. Na época eu pensava assim, a pior coisa de tudo é que no momento que nós fizemos um breach, chama breach, né? Breach para entrar, que a engenharia vai lá e coloca vários explosivos e explode a linha de entrada. Na minha área, na minha seção, na minha região, na minha parte, ao mesmo tempo que aconteceu isso, 10, 20 minutos depois, vem eu estava linkado a um grupo do Army. Eu, Marine, e mais alguns Marines linkado a um grupo do Army. E dentro desse ataque, na hora que nós entramos, uns 15 minutos depois, nós escutamos no rádio que como é que chama? O comandante mais senior, né, do Army naquele momento tinha sido atingido na cabeça, tinha acabado de morrer. Quer dizer, isso com 15 minutos de combate. E isso foi uma desmoralização muito grande para nós, porque todo mundo fica, porque Fallujah foi muito difícil. Fallujah entrou para a história como uma das batalhas mais difíceis desde a época do Vietnã, da limpeza de bloco por bloco, quarteirão por quarteirão, tudo. Mas nós não tínhamos a ideia do tamanho de que Fallujah ia ser. Então, quando nós entramos nisso, para mim, particularmente, quando eu escutei isso no rádio, eu fiquei assim, a primeira coisa que vem na cabeça são os filhos, né? Eu tenho 2 filhas. Então, você praticamente, naquele momento, você imagina assim, imagina mesmo, isso pode ser minha última, pode ser que eu não volte mais para casa vivo, né? E isso é uma sensação que é difícil de descrever. É uma sensação que você só sente você estando lá,
Porque ao mesmo tempo que você sente isso, uma sensação de vazio, uma sensação de falta de esperança, né? Fala assim, nossa, não tem esperança disso. Forte muito grande. E eles ficaram dentro da cidade de formas assim, eles tinham 7 meses para se preparar dentro da cidade. E nós estávamos entrando, depois de 7 meses, de uma forma que o máximo que nós podemos fazer é o que nós tínhamos, né? Inteligência de imagem, inteligência de fontes, mas a hora que você entra é tudo novo. Eles conhecem o local, você não conhece nada. Então, é a mesma coisa que entrar no bairro onde você mora. Se eu chegar aí no bairro onde você mora, você falar para mim, vai na padaria ter explicação, eu vou dar a cabeçada. É a mesma coisa para nós. Entrar num local onde não tem... Você tem um básico parâmetro do local através de informações da inteligência, mas você não tem distinção perfeita do que vai acontecer, de como são as estruturas. E é uma sensação que, ao mesmo tempo que você tem essa sensação de perda, você fala assim, poxa, eu não posso voltar, não vou mais voltar. Isso pode ser que daqui a 10 minutos seja eu. Isso passa na sua cabeça, aí minhas filhas, né, passando na minha cabeça, mas, ao mesmo tempo, você quer ir. É uma coisa muito mais forte dentro de você que faz com que você perca aquele medo, né? Porque o medo é uma coisa... O medo, para mim, quem falar que nunca teve medo na hora de um combate está mentindo, porque todos nós temos medo. Não sabemos o que vai acontecer, o que pode acontecer, como que é tomar um tiro, né? Ou simplesmente tomar um tiro e morrer. Você não está ali, de repente não está mais. Mas você vê amigos morrendo do seu lado, como eu vi, então você imagina, porque esse cara, não eu, né? E do mesmo jeito deve ter família que nem eu, do mesmo jeito ele tem parentes, mãe, é irmão de alguém, é filho de alguém, é pai de alguém, mas ao mesmo tempo você tem uma adrenalina tão forte, uma determinação tão forte pelo aquilo que você treinou, pelo aquilo que você quer, pelos objetivos, que você foca no amigo seu que está ao seu lado. Então, eu vou fazer o melhor de mim para que o cara que está na minha direita, na minha esquerda, nada aconteça com ele. E é assim que nós usamos. Nós usamos essa teoria de que você vai defendendo, independente de política, se nós devíamos estar lá, não devíamos estar lá, por que nós estamos lá. Você está naquele momento defendendo o seu amigo combatente. E 2 perguntas em uma, para que senão eu ainda perca o fio da meada depois. E como que é essa questão? Como era Fallujah, né? Geograficamente falando, como que foi quem tinha o comando disso? Quem que tem o comando de falar, ó, nós vamos invadir Fallujah e vai ser assim, assim, assim. O grupo dos Marines vai com esse grupo do Army. Como que é esquematizado essa estratégia? E outra coisa, porque no dia a dia nós temos, se eu perco um familiar, um amigo, eu tenho meu luto ali por dias e talvez a gente no outro dia sequer trabalhe. Como que é ter um luto durante a guerra, vendo o seu amigo morrendo ao seu lado e as coisas têm que continuar? Amanhã eu tenho que fazer do mesmo jeito, eu tenho que continuar aqui, não tem aquele... Para resumir em miúdos, vocês não têm as mesmas atitudes que vocês teriam no seu dia a dia normal da sua vida. Como que é esse choque aí de realidades? A primeira pergunta, a resposta Fallujah foram 7 meses de planejamento, porque nós entramos em Fallujah em abril de 2004 e subestimamos a presença do Al-Qaeda lá, e tivemos que retrair, né? E depois de 7 meses foi feito um planejamento através do comando de um general 2 estrelas dos Marines, que estava lá, que ele que comanda tudo, ele que tem a visão final e geral de tudo que vai acontecer. Um general 2 estrelas, major general, né, que são 2 estrelas, são major general. E ele que tinha o comando total de tudo, quem vai com quem, quais são as unidades, ele tem uma complexidade
É uma grande pergunta, uma pergunta muito interessante isso, porque a complexidade ela é tão grande que você só consegue focar na sua parte, né? A sua parte é aquela parte que você tem que fazer, aquela área que você tem que entrar. Fallujah era uma cidade muito difícil, porque Fallujah estava dentro do Triângulo Suni, né? Sunita, Triângulo Sunita. E dentro de da província de Ramadi. Então, era um lugar uma cidade muito complexa, uma cidade que estava sendo controlada de cabeça aos pés, norte a sul, leste a oeste pelo Al-Qaeda. E a propaganda que nós fizemos, nós mandamos panfleto durante 7 meses, que quem quisesse sair da cidade, teria tempo de sair da cidade, e quem ficasse ali dentro iria sofrer as consequências. E quem dá a ordem é justamente esse general de 2 estrelas. Ele, na hora que nós fechamos a cidade, cercamos a cidade inteira, e o plano começou a entrar em ação, ele lembra que ele, no rádio, um comandante passando para o outro, vindo dele, a ordem era, se mexer, mata. Mexeu, mata. Porque quem está lá dentro, ficou ali dentro, são combatentes, eram Al-Qaeda. Al-Qaeda, militantes do Al-Qaeda, 1000%. Agora, em questão ao luto, você não tem tempo de pensar nisso. Você é como o pós-guerra. Uma das coisas mais interessantes que você vê no pós-guerra, eu tive pós-guerra, muitos de nós temos pós-guerra, é uma coisa que não é que você tinha, você tem o pós-guerra. Mas eu chegava nos Estados Unidos de volta do combate, onde que eu queria estar? Lá. Eu queria voltar. Porque o pós-guerra faz com que você, quando você para e volta à normalidade de uma civilização normal, de você ir no supermercado, de você curtir sua família, você não consegue se desmembrar do que é estar lá constantemente. Estando lá constantemente, você tem um foco só. Você usa somente uma roupa, um tipo de roupa, você tem sua arma, você tem seus amigos e você tem um foco. Acabou. Eu acho que é a mesma coisa no momento do luto. Você não tem tempo de no momento, sentir aquela descarga de adrenalina que você tem quando você sabe que um amigo seu morreu no acidente de carro e que amanhã vai ser o velório dele, como você vai, e como você falou, depois de 2, 3 dias você ainda fica, né, pensando e demora para voltar. Não, ali no momento, você tem que continuar. Porque é justamente aquilo que eu falei, se você não continuar, quem pode ser o próximo é um outro amigo seu. Então, você tem que ter a determinação de continuar, e o pós-guerra vem depois, o luto vem depois, é quando tudo ameniza e você volta para a base, aí que dá aquela descarga muito grande, entendeu? Então, dá uma pirada legal, dá um negócio meio esquisito, porque é um efeito retaliatário, né? Eu acho que é pior do que quando a pessoa sente no momento. Essa questão que você falou interessante do pós-guerra, que eu ia entrar mesmo. Mas o que é PTSD, né? PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder? Não, Post-Traumatic Stress Disorder. Que é, para que as pessoas possam entender assim, o estresse pós-traumático aqui no nosso português, da guerra, qual que foram os efeitos, qual que foi o boom na sua vida de PTSD? O PTSD, né, ele é causado por qualquer trauma. Ele é mais incidente, acontece mais dentro das Forças Armadas, porque durante a guerra, as Forças Armadas durante a guerra, porque nós estamos presentes a qualquer tipo de iminente perigo de vida. Você está numa batalha, você não sabe se você vai sofrer um ataque de cima para baixo, de baixo para cima, do lado. Você está ali guerreando e você está ali na adrenalina total. É pura adrenalina que você tem, que te move ali a adrenalina. Mas no seu subconsciente, você continua sendo ameaçado. Você sabe que existe uma ameaça nesse seu subconsciente. O que é o PTSD? O PTSD é o efeito fight or flight. Luta ou corre.
Então, na guerra, você tem que lutar, não tem que correr, não tem como correr. Você está lutando. Só que o efeito é retardatário, como eu falei para você. Depois de um tempo, ele te pega de uma forma que você não espera. Você pode estar sentado assistindo televisão, de repente você começa a sentir alguma coisa que você não está vendo nem da onde, não está sabendo nem de onde está vindo. Ele pode pegar em qualquer lugar. Às vezes é uma questão de você estar no trânsito e uma pessoa te cortar na frente do trânsito e você começa a sentir falta de ar, ataque de pânico, e você fala, pô, mas eu nunca senti isso, eu estou sentindo isso, e aí você não consegue dormir à noite, você começa a suar frio. Quer dizer, os sintomas são semelhantes, mas diferentes para cada pessoa. Todos têm um trigger. Trigger é um gatilho, todos têm um gatilho. Só que a coisa em comum que tem são justamente os traumas que você vê dentro da guerra, que você sofre e que você também vê. Eu tinha um psicólogo que ele tinha um paciente que ele estava me contando, ele não falou o nome do paciente, nada, mas é um tratamento de psicólogo, todos nós temos que fazer tratamento de psicólogo, tudo, com PTSD. Ele falou que era um segundo-tenente que não conseguia dormir e não conseguia tirar da cabeça a imagem de uma RPG. RPG sabe o que é RPG, né? Aquela soviética que coloca no ombro e atira, que tem um cone na frente. E atingiu um cara na boca, de lado, e arrancou a mandíbula inteira dele. E aquela cena do cara sem a mandíbula, vivo ainda, sobreviveu tudo. Esse tenente não conseguia, ele tinha pesadelos e não conseguia se desvencilhar disso. Quer dizer, para mim, particularmente, o que eu vi, eu nunca tive problemas nenhum de visual. Mas eu tive problemas com o que seria se eu tivesse feito X, Y ou Z, se eu tivesse pisado numa mina e explodido, aí vinha aquele estado de pânico. Porque eu vi gente que pisou em mina, perdeu perna e como é que estava, como é que fica, e vários casos de outras coisas, né? E então, no Iraque, para mim foi pior do que o Afeganistão, porque no Iraque foi uma guerra urbana, no Afeganistão é uma guerra rural. O Afeganistão é um lugar aberto, entendeu? Então você tem uma possibilidade maior de você visualizar o seu inimigo e da onde está vindo o ataque. No Iraque era urbano, era uma cidade. Você imagina, sei lá, você conhece São Paulo? Uhum. Imagina uma cidade, não vou pegar a cidade de São Paulo, mas vou pegar São Bernardo do Campo, Santo André, e cortar na metade. Imagina prédios, construções, estruturas, edifícios e tudo isso, e você não saber de onde está vindo as coisas, porque cada bloco que você passa, cada quarteirão que você vai, é possível que alguma coisa aconteça. Então você está indo de um bloco para o outro, de repente um cara cai, e você não está vendo de onde que vindo esse sniper. Então, isso, para mim, gerou uma agorafobia quando eu voltei para os Estados Unidos. Eu estava com a minha ex-mulher, eu estava num supermercado, no estacionamento do supermercado, eu não conseguia sair do carro. Eu não entendia porque eu não conseguia sair do carro. Começou a me dar um pânico para sair do carro que eu não conseguia. Depois eu vim conhecer, entender que chama agorafobia. Agorafobia é medo de lugares amplos. Mas por que eu estava com medo de lugares amplos? Porque no meu subconsciente eu tinha passado por isso. E eu não sabia de onde iria vir a ameaça, qualquer coisa. E você fica ligado, você está presente dentro de tudo isso, mesmo estando ausente no momento. E isso te pega depois. Então, o PTSD, ele vem de diferentes formas. Tem pessoas que têm pesadelos, que nem esse tenente aí que eu falei para você. Tem pessoas que têm que beber, começam a usar bebida para acalmar. Né? E tem outra coisa, você imagina nós, donos do alfa male, né? Homem alfa, de repente você chega numa situação dentro do seu próprio país, numa situação, numa civilização normal, você vai entrar no Starbucks para pedir um café, de repente você paralisa. E você não sabe o que fazer, e você não sabe o que falar. Você começa a sentir o que? Fraco. Então como é que um alfa male começa a se sentir fraco?
Né? Aí começa a dar essa choque, né? conflito dentro de você, porque a primeira coisa que você imagina é que você possa se desvencilhar de tudo isso sozinho. Ou seja, para que eu vou precisar de psicólogo? Isso aí é bobeira, já passei pela guerra, como é que eu vou precisar de psicólogo? Não, o PTSD é muito mais forte de qualquer coisa que você possa imaginar. Eu tinha pânicos dormindo, acordava com pânico, ataque de pânico, e as pessoas falam, eu tive o síndrome do pânico para sair na rua. Eu entendo perfeitamente o que a pessoa fala. Qualquer que seja o motivo da pessoa que teve um síndrome de pânico, eu já ouvi falar de muitas pessoas, amiga minha teve um síndrome de pânico, tá mal pra caramba, tá com uma depressão. Outra coisa, tudo isso leva a depressão. E a depressão, para mim, é o inimigo número 1 no geral, do PTSD, é o inimigo mais... Todos esses efeitos levam à depressão. E se você não se monitorar, você acaba pirando. Mas você não consegue entender o porquê. Só depois de fazer análise que você começa a se entender. Às vezes são coisas até mesmo você começa a descobrir da sua própria vida, medos que você tinha antes, né? Então hoje eu falo que análise, psicólogo, é uma coisa muito importante mesmo para quem nunca foi para a guerra, porque eu já ouvi falar, minha esposa atual tem amigas que tiveram síndrome do pânico, de repente, mas você fala, mas como teve síndrome do pânico? Não está conseguindo sair de casa, está entrando numa depressão, está com síndrome do pânico, ou seja, nunca foi para uma guerra. Alguma coisa que desencadeou, algum gatilho que desencadeou, que através de um tratamento psicólogo te leva a muita frente para você se entender. É um autoentendimento muito grande. Uma das coisas que eu mais como é que chama? Faltou a palavra em português. Uma das coisas que eu mais atuo, né, hoje em dia, é quando eu escuto alguém, que eu falei, minha esposa atual falou de tal pessoa, eu falei assim para ela, ó, se você quiser que a pessoa converse comigo, eu não sou especialista, mas eu sei muito bem a ramificação de tudo isso, um ataque de pânico, uma depressão. A depressão, você 5 dias foi nada, eu já fiquei 3 meses de cama, sem poder sair, sem poder fazer nada. Tipo, parece que a minha vida ia acabar ali, parece que a minha vida ia... Eu falo assim, e aí você começa a duvidar de tudo que você fez na vida. Você começa a encanar, falar assim, mas eu não sou merecedor de nada, o que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa que eu não devia ter feito? Eu estudei, eu tenho mestrado, eu fui para a guerra, eu continuo dentro do ramo, continuo fazendo a minha parte. Será que eu falhei em alguma coisa? Mas eu me sinto... Você se sente um ninguém. E eu não sabia naquele momento para onde que a minha vida ia. Por isso que você vê quase 100% dos homeless, né, habitadores de rua, aqui nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, eles são ex-veteranos, porque muitos recusam a fazer tratamento. Eles acham que é uma fraqueza fazer um tratamento, descobrir, entender, porque como você fez, como eu fiz, a única forma de você buscar o entendimento de tudo isso é você buscar o seu autoconhecimento, e através do seu autoconhecimento você tem que buscar um especialista, psiquiatra, psicólogo. Psiquiatra é a parte de remédio, né? A parte de medicação. Mas o psicólogo que você se identifica, o meu psicólogo, ele era um ex-combatente do Vietnã. Até hoje eu tenho um relacionamento dele muito forte, com ele muito forte. Nós viramos de paciente e cliente, né? E para amigos, somos amigos, mas ele me ajudou muito, porque ele também passou por isso. Ele passou da forma mais difícil, né? Porque o pessoal que voltou do Vietnã não teve o reconhecimento que nós tivemos. E ele se aprofundou nas drogas, ele se aprofundou em bebida, e a vida dele estava acabada. E graças a uma irmã dele, que, aliás, foi feito até um filme a respeito da irmã dele, que era uma freira, e que tirou ele de tudo isso, e fez com que ele estudasse, limpou, né? O limpou, fez ele passar por tudo. Ele passou a fazer o quê? Hoje, ele se formou, há muitos anos atrás, em PhD em psicologia, porque ajudar os outros é uma terapia para ele até hoje.
Essa questão que você fala de... A gente comentou lá atrás, de essa imersão que o combatente tem da cultura. Então, ou seja, o Estado está precisando da mão de obra ali do combatente, então ele o auxilia ali com salário, imersão cultural, estudo, enfim. Isso antes, enquanto o Estado precisa dele. Mas e posterior, essa questão que você falou do reconhecimento? Como o Estado é no pre e no pós? Fundamental, excelente, não posso reclamar, principalmente com o governo do Bush e o governo do Trump. Foram cada vez mais fortes. Hoje, o Hospital dos Veteranos, né, nós temos os Veterans Affairs. O Hospital dos Veteranos, eles têm em todas as cidades, cidades maiores, cidades de cidades grandes, cidades de meio porte nos Estados Unidos, e são absolutamente 100% a seu favor, o auxílio, o conforto, tudo, o tratamento é de primeiro. Eu, por exemplo, eu não tenho seguro com a companhia que eu trabalho, porque o meu atendimento pelos veteranos é de graça, pro resto da vida. E é tão bom quanto qualquer tipo, ou melhor do que qualquer tipo de atendimento privado. Não, eles se importam muito, demais, muito. E a população cobra. O americano cobra isso. Então, essa questão dos homeless é exceção. A questão dos homeless é uma questão pessoal, porque é uma coisa que existe, né? Você não pode forçar a pessoa a buscar o tratamento. Ela tem que ser orientada, ela tem que ser todos os projetos estão ali, então tem até projeto para os homeless, para que eles busquem, para que eles sejam auxiliados. Agora, para você ter o auxílio e para você buscar uma vida melhor, você tem que participar, você tem que ir e se voluntariar a participar e ser tratado. Mas ninguém pode forçar ninguém a fazer nada. Entendi. Então, esses homeless que você vê, que na maioria são veteranos, desde a época do Vietnã. Questão pessoal. Questão pessoal. Alguns se revoltam contra o tratamento, acham que é uma coisa fraca, é uma fraqueza pessoal, e acabam tendo problemas mentais, né? Uhum. Francisco, para eu te liberar aí, pra você curtir a sexta-feira italiana. Eu não tenho nada, eu vou ficar em casa. Você está morando na Itália? Estou morando na Itália através do governo americano. Eu trabalho para o governo americano e para o governo mesmo, né? E eu faço aqui também mais ou menos a mesma coisa, não interrogação, nada, mas eu faço a mesma parte de inteligência dentro de... No meu caso agora é através de busca de informações em relação a pessoas vindo do norte da África, tentando entrar pela Itália, né? Eu moro na Sicília, que é um ponto de entrada muito grande de imigrantes, ou migrantes, que estão saindo, que às vezes saem ilegal, a maioria sai ilegal, do norte da África, e nós temos que fazer uma peneira em relação a terroristas. Mas na inteligência, não no campo mesmo, né? Na inteligência. Entendi. Eu trabalho junto com a polícia italiana, trabalho junto com força de agrupamento italiano de forças especiais, e tem informações através deles, né? E nossas próprias fontes de informações também que nos ajudam. E seu lar nos Estados Unidos é onde? Meu lar varia. O lar mesmo, onde as minhas filhas estão, a minha filha mais velha agora está mudando para Georgia, estava no Havaí, e agora acabou de mudar para Georgia, que ela vai se casar daqui uns 2 anos, e o futuro marido dela acabou de sair do exército, estava no Army. E a minha mais nova mora em San Diego, a minha ex-esposa, que eu sou muito amigo dela, minha ex-esposa, somos que nem irmãos, ela é em San Diego, na Califórnia, então eu considero a Califórnia como assim, a minha base, né? Minha base, a casa é a base, o estado é Califórnia.
Mas por causa do meu trabalho, eu já fui Virgínia, Carolina do Norte, Flórida, Califórnia e alguns mais estados, mas depende, Texas, depende de onde eu vou parar a próxima vez agora. Então, é um, como diz, é um nômade. Nômade, exatamente. Um tribal nômade. Tribal nômade. Francisco, para a gente emergir agora nessa questão do interrogatório, e obviamente que eu, como um leigo, às vezes e você melhor que ninguém, sabe o ponto de limite ali do que pode ser dito ou não. Então, se às vezes eu te perguntar algo que é secreto, você não ligue para essa canelada, não, viu? É só pela ignorância mesmo. Você sai da infantaria e migra direto para a inteligência. Como que você chega e como que você almeja esse pulo de combatente ali para o âmbito do interrogatório, da inteligência? Como que foi esse lapso temporal, essa linha do tempo de Francesco na infantaria ao Francesco na inteligência? É uma questão de peneira, você ter feito uma peneira e também você passa por uma série de provas e testes que é para ver se você tem a tendência, a competência para entrar na escola de inteligência na parte de inteligência humana. Porque a inteligência tem várias disciplinas, né? Tem a análise, tem a topografia, tem a imagem, tem a inteligência auditiva, onde você escuta, né? Que nem no NSA, o NSA, onde teve o negócio do Snowden, lá, todo aquele negócio lá. E tem a inteligência humana, que é a busca de fontes. Praticamente, tudo se resume à busca de fontes. Então, você passa por uma bateria de teste, uma bateria de selecionamento, e depois você vai para a escola. Essa escola é terrível. É muito forte. E só que muitas coisas, né, entram na equação. Os seus scores, né, as suas aptitude, as suas notas, a tendência de você falar outras línguas, né? Eu falo italiano, falo português, espanhol. Isso conta muito, e mais importante mesmo é o tipo de como se disse, o tipo de personalidade, que é aqueles testes de personalidade que você tem. O perfil. Normalmente você tem que ser um alto. Um perfil. Aí você vai para a escola, é outro papo, é outra coisa. Para entrar é difícil, para sair, então, é muito mais difícil. Mas o seu trabalho de inteligência foi exclusivamente no Afeganistão? Entre Iraque e Afeganistão. Exatamente. Foi da transição que eu fiz nos turnos no Iraque, depois a transição para o Afeganistão, e toda a minha inteligência foi feita no Afeganistão. E você se recorda do seu primeiro interrogatório? Meu primeiro interrogatório. Recordo, foi no Afeganistão. Não, no Iraque também tive alguns que eu participei, mas eu estava em preparação para ir para a escola. Mas eu não estava ativo muito, né? Nesse preparo. Eu estava simplesmente auxiliando, mas eu já estava preparado, já estava sendo selecionado. Mas o meu individual mesmo não foi muito, foi uma coisa boba. Foi um cara que foi pego dando coordenadas para a pessoa que estava explodindo IED, explosivos improvisados, e ele estava como spotter. Spotter é o que fica lá dando coordenadas com rádio. Foi uma interrogaçãozinha, não foi muita coisa, não. Foi low level, nível baixo. E o high level? Você se recorda, assim, que você fala... O high level que eu tive foi no Afeganistão, foi uma em relação a um cara que ele hoje tinha ido para o Paquistão e voltado do Paquistão várias vezes, e ele era afiliado totalmente ao Talibã, Al-Qaeda,
E ele tinha muitos negócios, mexia com negócio, uma cara de muita renda, e gostava de moleque. Então, entrou, tinha uma reputação de gostar de ser pedófilo, esse tipo de coisa. Então foi uma interrogação meia brutal, que eu falo assim, brutal no sentido tensa, entendeu? Porque tinha muita coisa que incriminava, mas ele pertencia a uma família muito rica, com presença dentro do governo, e acabou sendo solto, para você ver a corrupção. Dentro da interrogação você vê muita coisa disso. Caras que têm uma influência muito grande por causa de família, por causa de dinheiro, por causa de... Eu cheguei a interrogar cara que tinha afiliação com a família do Karzai, que era o presidente. Ele não podia nem tocar na interrogação do cara. Tocar, que eu falo, não tocar fisicamente. Podia nem... Tinha que esperar o período de 7 dias passar para liberar o cara. Por aí você vê, aí que isso revoltava, porque não era uma justiça perfeita, né? Não era uma justiça limpa para nós. Então nós tínhamos que nos submeter a muitas coisas, porque a partir do momento que nós demos possessão ao governo do Afeganistão e construímos o governo do Afeganistão, tudo que nós fazíamos, nós só injetávamos dinheiro, mas tudo que nós fazíamos era o governo do Afeganistão que autorizava. Imagina o absurdo disso para você que está interrogando e para você que está atuando no campo de batalha. Você saber que o seu país, e você está ali para defender um povo e para executar certas coisas, mas quem está governando você dentro da corrupção é o governo do Afeganistão. Tinha isso. Não imaginei nunca. Total. Você não podia dar um tiro sem ter autorização do governo, que poderia... Tudo. Até no final, agora, o Talibã, no final, começou a passar por cima das bases e capturar o Afeganistão rapidinho. Sabe por quê? Os caras não podiam lutar contra o Talibã, porque o Talibã não atirava primeiro. Para você atirar no Talibã, o Talibã tem que dar tiro em você primeiro para você responder fogo. Mas esse, não somente com esse high level, mas eu digo know-how. O passo 1 é o Francisco fazer essa triagem. O passo 2 é o estudo do que como ser interrogado. Como que esse know-how, ele tem um padrão, ele é meio livre? Não, você está falando da parte mais descritiva da interrogação? Isso. Não, você tem um padrão, você tem certas coisas que nós chamamos de aproximações. Isso eu não posso explicar. Aproximações, métodos de aproximações. Dependendo das circunstâncias de como a pessoa foi capturada, você monta um plano de uma das aproximações e você faz o teste ali junto com o intérprete, né? Porque tu tem intérprete do seu lado ali. Você vai... A interrogação não é uma vez só, né? Você tem que interrogar várias vezes para você ir pegando falhas. E através de falhas e buracos que você vai abrindo o leque. E esse leque, ele é feito através de certas aproximações que nós temos. Nós falamos approaches. Certas aproximações que são ensinados a nós de uma forma secreta, né? De como que identificar certas coisas, quais são os métodos de certas aproximações, de acordo com o comportamento da pessoa dentro da sala de interrogação. Eu li um livro de um psicólogo americano, eu não sei qual é o nome dele em inglês, o livro, mas no Brasil é Pré-Suasão. E aí são diversas pesquisas em que ele elenca e cita os comportamentos de como você persuadir, já no comportamento de, exemplo, nomes. Se eu me chamasse, por exemplo, Francisco, e você também Francisco, isso já linkaria. Locais de nascimento. Sim, 1 milhão de situações que vocês devem que utilizavam ali
no interrogatório ou não? Ou é só pancada? Chega ali o cara não pode, não eu pode digo pancada, não. eu digo pancada de argumentativa. Chega ali. Não. Esse livro que você está falando, acho que chama Persuasion. Deixa eu ver se ele está aqui. Não, acho que eu emprestei ele. Mas depois eu vou procurar e te mando no e-mail. Mas você deve saber qual é. Eu acho que eu sei qual que é. Não, tudo tem um método. Se você for tentar atirar, que eu falo assim, de forma, né, figurativa, atirar com uma cartucheira para tudo quanto é lado, você não vai atingir nada. A metodologia que nós usamos é de acordo com as razões pela captura, a formação da pessoa, de onde que ela vem, a família, as ligações que a pessoa tem, qual a área dá muita influência em relação ao tipo de pessoa que ela é. Porque lembra que eu falei para você que o Afeganistão é muito tribalista? Uhum. Então, cada área tem uma peculiaridade, entendeu? Você pega um cara lá do norte, do nordeste, que eu falei para você, perto do Paquistão, onde o cara do Haqqani Network, você já sabe que ali tem uma influência muito grande do Al-Qaeda. Então, você sabe que se o cara tem algum tipo de coisa derrogatória em relação a ele vai terá tendências de ter vínculos fortes com a Al-Qaeda. Aí depende da família que vem, do histórico. Então, é tudo metodizado de uma forma analítica até você entrar dentro da sala de interrogação. É feito um estudo para cada interrogação. Interrogação é um processo longo, então. Uhum. Teve algum processo de interrogatório que você sabia do know-how, sabia o que era o correto a ser feito, ou tinha idealizado o correto, mas que passado o interrogatório você falou, putz, acho que errei ali, vacilei na... Sim. Aí toda interrogação é feita, você, o interrogador, o interrogado, o intérprete, e tem uma câmera dentro da sala de interrogação, onde é monitorado por uma outra pessoa lá fora, no outro quarto, com a monitoração ao vivo, vendo você interrogar. Então, quando você... E é um outro interrogador que faz isso. Então, eu, por exemplo, monitorava, era monitorado, depende de se eu ia interrogar ou se eu ia monitorar, depende da minha função no momento. Então, aquele interrogador que está assistindo a televisão, monitorando você, ele bate na porta, ele vem te chamar para você tirar um break. Aí ele te ajuda. Você está indo para um lado meio assim, a posicionamento neurolinguístico da pessoa está indicando isso. Então, você deveria fazer tal coisa para acertar os pontos aqui. E, às vezes, você muda completamente a sua tática. Entendi. E assim, eu sempre falo, né? Tudo. Os Estados Unidos, principalmente, obviamente que outros países de primeiro mundo têm esse viés positivo, mas no caso nosso, Estados Unidos, tem essa questão de erramos, então imediatamente vamos utilizar mecanismo para correção. Uma delas é a questão do acesso à cabine dos pilotos do avião. Passado 2001, não se tem mais essa facilidade de acesso. Outra, se você consegue me dizer se depois de Abu Ghraib criou-se mecanismo que impossibilitou que qualquer coisa chegasse próximo ali a Abu Ghraib, que era realmente uma exceção, ou se as coisas estavam tendenciando aí aquilo, e como que pós Abu Ghraib as circunstâncias ficaram mais rígidas para vocês, mesmo na inteligência ou na infantaria ou qualquer captura. Sim, Abu Ghraib mudou a história toda da inteligência, né? Principalmente para nós interrogadores. Mesmo que os
Os infratores de tudo isso em Abu Ghraib não foram interrogadores, foram guardas, né, dentro da prisão. Mas sim, mudou, ficou muito mais difícil de interrogar uma pessoa, as regras foram mudadas, certas aproximações que nós poderíamos fazer não podia ser feito mais. Você tem, a partir de Abu Ghraib, você tinha que tirar foto do cara, e todos, antes da interrogação, eu tinha que tirar foto da pessoa, tirar foto de qualquer cicatriz que ela tinha, que for adquirida antes da interrogação, qualquer que seja. E depois da interrogação, tirar as mesmas fotos para mostrar que nada aconteceu a mais do que aquela cicatriz ou hematomas ou qualquer coisa. Então dificultou muito, muito, não só desde a parte de interrogação, mas na forma de captura, de tratamento. Foi um desastre, porque os infratores dentro do campo sabiam também da repercussão de Abu Ghraib no mundo. E eles usavam as regras para tudo isso. Por exemplo, eu não poderia interrogar uma pessoa sem ela estar sendo clarificada pelo médico. Então, toda vez que eu interrogar alguém, eu tinha que ligar 24 horas antes para o médico da penitenciária, né, da prisão, e falar assim, ó, vou interrogar o fulano tal, número tal, tal hora. Aí o médico ia lá, fazia exame na pessoa para ver se ela poderia ser interrogada. Se não estava mostrando nenhum sinal de cansaço, de abstinência de dormir, tinha que ter repouso de mínimo 8 horas por noite para você ver. É uma coisa que pesa muito na interrogação, porque quando a pessoa está cansada, e você deixa ela mais cansada, mais ela fica suscetível a falar as coisas verdadeiras, porque ela está muito cansada. Então, nós não podíamos mais usar isso. O cara tinha que dormir pelo menos 8 horas para poder ser interrogado. Então, muita coisa mudou, sim. Muita coisa mudou. E essa mudança foi padrão para todos ou foi só para os Marines? Ou não, assim, padrão a CIA fez outra coisa, a FBI? Não, todos. Padrão a todos. E isso é uma curiosidade que eu sempre tive. Porque eu vi a semana passada que tinha na embaixada em Cabul 4.000 funcionários. Então, nunca não entra na minha cabeça como que tem 4.000 na maioria americanos, ou talvez todos americanos, dentro de uma embaixada. E no camping ali também das Forças Armadas ali, que tinha milhares e milhares. Essa relação entre você, por exemplo, dependia de um médico, que talvez o médico para interrogatório te atrapalharia, entre aspas, ou te impediria. Ou tinha o jurídico que talvez também complicasse o seu lado. Essa relação, havia muito conflito entre vocês ali? O tamanho é o amparato americano? Sim. Com os médicos, não. Os médicos, eles faziam parte deles e eram... Acho que não teve nenhuma vez que eu fui barrado de interrogar alguém por circunstâncias médicas. A não ser que o cara tinha sido capturado depois de um bombardeio nosso e estava todo remendado, literalmente remendado, então ele não podia ainda ser colocado sob estresse, né? Então tinha um tempo necessário para ele se recuperar lá, pelo menos para cicatrizar um pouco os ferimentos que eu vi várias vezes, cara que foi pego e sobreviveu num bombardeio e foi capturado, todo estourado, e nós temos que cuidar deles, nós temos que operar, nós temos que reabilitá-lo, tudo, e isso não acontecia muito, não. Isso era o máximo que acontecia, mas na parte jurídica, sim, porque existia, cada hora mudava. Você tinha uma semana para você provar, e através do seu relatório, tudo, que aquele cara que foi capturado teria que ser mandado para uma outra prisão que era lá em Cabul. Então nós capturávamos o cara lá em Helmand, no sul do Afeganistão, onde eu estava participando. De lá, alguns iam para a penitenciária mais pesada para depois ser julgado pelas cortes, tudo. Ou não. E dependendo do joguinho que eles faziam,
os caras, né, os próprios afegães, dependendo do quanto eles conseguiam sobreviver e segurar da tortura mental que nós colocávamos eles conseguiam sair em 7 dias. Mas nós mandávamos um relatório para o jurídico, e o jurídico, muitas das vezes, era a favor do governo afegão. E praticamente estava com as mãos atadas, né? Aí nós passamos a entender também isso. O que é muito desmotivante, né? Porque chega um ponto na interrogação que eu fiquei cansado, cara. Era muito estresse, era muita dedicação e pouco resultado. E isso era efeito manada ali dentro da inteligência. Exato. Todo mundo já estava ali meio que enxugando, achando que estava enxugando gelo. Exatamente, enxugando gelo. Gostei, exatamente, enxugando gelo. Exatamente. Então você ia pelo processo, fazia os processos, passava pelos passos, você sabia onde ia chegar. Um ou outro, e nós conseguíamos mandar para as cortes, a maioria era solto, voltava a fazer aquilo que eles estavam fazendo. Francesco, para finalizar, você falou lá no início, a resiliência não sei se do árabe em si, ou do muçulmano, ou exclusivamente dos terroristas, dos grupos terroristas. A gente vê que não tem a mesma força o Estado Islâmico, que tinha em 2016, 17. Mas você acha que essa resiliência ela vai ser aplicada novamente por parte do ISIS? Com certeza. Eu acredito que nós estamos entrando numa... Veja bem, marca isso. Isso é uma opinião minha própria e uma análise minha que eu fiquei pensando outros dias atrás aí. Nós vamos entrar numa nova geração, numa nova era, não uma nova geração. Nós vamos entrar numa nova era de formação de grupos e de possivelmente mais problemas com o Estado Islâmico e outros grupos que vão ser afiliados ao Al-Qaeda. Por quê? Porque o que o Talibã fez, depois de 20 anos de resiliência, depois de 20 anos de luta contra a maior força bélica do mundo, o que você acha que aconteceu com todos os grupos pequenos de islâmicos terroristas que estão para se propagar? Eles estão extremamente achando que eles também podem vencer. Entendeu? O jeito que nós acabamos saindo de lá também, que foi uma forma ridícula, foi uma forma feia, uma forma, o governo Biden, do jeito que nós tiramos as tropas e do jeito que nós deixamos os americanos para trás, isso é uma forma de aumentar o ego de todos esses líderes, né, de células pequenas hoje que estão afiliados ao Al-Qaeda, ao Estado Islâmico, e já são egocentrísticos de natureza. Eles vão achar que eles também são invencíveis. Mais a resiliência que eles têm e mais a dedicação que eles têm em nome do islamismo. Porque eles têm que acertar uma vez ou outra. Certo? Um ataque terrorista não precisa acontecer toda hora para causar problema grande. Eles podem errar várias vezes, mas que eles acertem causa danos, né, insuperáveis. Nós da inteligência, lutando contra isso, nós temos que estar certo todas as vezes. Eles podem estar errados todas as vezes, mas eles acertam uma vez só, eles causam grande dano. Nós não, nós temos que estar certo todas as vezes para evitar qualquer coisa que eles façam. Essa debandada que você disse ridícula, né? E houve americanos que ficaram para trás e também essa questão, isso é uma pergunta, não afirmando, de Humvees que ficaram podendo ser utilizado, armamento pesado, ou então não, foi bem feito e tá tudo sem chance para eles.
Não, foi mal feito. Foi mal feito. Nós, o governo Trump tinha falado e feito um acordo em Catar que seria a um curto prazo, no futuro, existiria a nossa saída do Afeganistão, mas não deu as datas, não deu nada. No momento que o Biden falou que era dia 1º de setembro, que nós íamos sair de lá, o Talibã começou a passar e limpar o país inteiro. Ou seja, não teve nenhum estudo estratégico da parte política, né, da parte do executivo, dos generais aqui que estão no governo Biden, todos eles deveriam ter sido despedidos ou pedirem a renunciar. Todos eles não fizeram nenhum projeto de fazer tudo isso balístico. Essas armas balísticas que nós temos, está óbvio que certas armas super balísticas de lança-mísseis e tudo isso, nem eles vão conseguir acessar porque foram destruídos certas partes do armamento que não tem como ser usado, não tem como ser usado no momento. Mas quem disse que o Paquistão não vai auxiliar? O Paquistão tem muitos cientistas. Entendeu? Mais uma vez, você volta e faz o ciclo de volta ao Paquistão. Quem que você acha que vai consertar todos esses equipamentos que estão destruídos? Alguns não estão destruídos. Os Humvees estão funcionando. Certos helicópteros estão funcionando. Eles fizeram um desfile de armamento lá de coisas nossas. Quer dizer, isso é uma coisa que foge muito da... Eu só posso usar fatos e fazer uma análise pessoal, mas foge no momento, no meu contexto político, de conhecimento do que está acontecendo realmente na Casa Branca e tudo isso. Mas, claro, veremos os próximos capítulos, né? Exatamente. Francisco, eu vou agradecer as suas 2 horas aí que você nos dedicou e sempre o tirocínio, o feeling ali de saber informar, de saber passar, e que eu imagino que internamente na sua cabeça deve que fica até onde eu posso chegar, então deve ser um exercício mental intenso. Então, tudo bem. Multiplica muito mais do que eu simplesmente aqui tirando dúvidas e matando curiosidade. Então, agradeço duplamente por isso, por tirar seu tempo aí também nos agraciando e espero que tudo que foi dito aqui seja útil para outras pessoas, e assim como a sua conversa lá com o Ivan há 6 anos atrás foi útil exclusivamente para mim e provavelmente para outras pessoas, espero que essa nossa conversa também traga bons frutos para pessoas aí que sequer conheceremos algum dia. Então, do fundo do meu coração, cara, agradeço assim de prontidão. Não posso te considerar um ídolo meu, porque essa questão de superstars não é um actor, não é um jogador, mas, cara, tenho uma admiração muito, assim, imensa por você, pela sua pessoa e por aquilo que você disse há 6 anos atrás. Muito obrigado, o prazer foi meu, e de coração foi um prazer mesmo estar aqui com você. E espero que quando eu for no Brasil aí eu possa tirar um tempo para ir conhecer você em Minas Gerais. Aí. Será um prazer. Eu provavelmente